Então, existem algumas questões dentro do nosso subconsciente que muitas vezes deixam a gente desconfortável ali com relação a ganhar mais dinheiro. Eu E sempre senti isso. e é interessante. Eu achei, E eu vejo que muita gente sente também. muita gente sente. Eu achei até que eu estava livre desse tipo de situação. Mas eu vejo que hoje, por exemplo, eu não consigo cobrar caro em boa parte dos meus produtos. Eu acho que tô sendo injusto, ou eu tô excluindo pessoas que poderiam ter oportunidade de consumir aquilo. Por exemplo, eu fui num evento, a garrafa d'água era R$ 8. Eu falei assim, cara, como é que cobram R$ 8 numa garrafa d'água num evento? Tinha até, depois eu vi um bebedouro que a pessoa poderia ir, mas qualquer coisa que você fosse comer era R$ 20, R$ 25. Um salgado, um cachorro quente, um negocinho assim. Falei assim, cara, eu jamais conseguiria fazer um negócio desse. Eu me senti muito mal, assim. Entendo que quem fez não pensa dessa forma, né? E talvez, inclusive, esteja até certo e eu que estou errado. Por quê? Qual que foi a minha solução? Quando eu senti fome ali, eu falei, vou fazer um lanchinho. Eu andei ali 2 quadras, fui lá e consumi por um quarto, um quinto do preço, as mesmas coisas que eu poderia consumir ali dentro. Então a gente tem ainda alguns preconceitos com relação ao dinheiro. Isso faz com que as pessoas elas tenham um comportamento de se livrar do dinheiro. Ao mesmo tempo que a gente gosta do dinheiro, a gente tenta se livrar dele rápido. Isso é muito interessante. Então é como se fosse uma batata quente. Então o empresário, ele ganha um dinheiro bom, ele fala assim, vou reinvestir no meu negócio. Aquilo não pode estar na conta, você quer se livrar. Você ganha um dinheiro bom, você é funcionário, você fala assim, vou colocar meus filhos numa escola melhor, vou comprar uma vestimenta melhor, vou começar a comer de uma forma mais agradável. Isso até certo ponto faz sentido. Só que muitas vezes a gente esquece que o dinheiro ele tem a capacidade de trabalhar por si só. Então, o dinheiro, quando você utiliza alguns instrumentos do mercado financeiro, que são os mesmos instrumentos da política monetária, você vai emprestar dinheiro ou você vai se tornar sócio de alguma operação. Vamos supor, eu estou com um dinheirinho sobrando, eu falo assim, poxa, Lutz, você não quer um sócio aqui pro canal? Sei que o Lutz está super bem, sei que é um cara que vai fazer acontecer de qualquer forma, vamos lá, coloca aqui, compra um pedaço, eu sei que eu não vou precisar trabalhar por isso e provavelmente o negócio vai dar certo. Se der tudo errado também, estou tomando risco. Ou eu posso, você fala assim, Rafa, eu tô querendo expandir um monte. Você não me empresta um dinheiro? Posso te emprestar, eu vou cobrar uns juros em cima disso e vou ter algumas garantias em equipamento, em alguma coisa interessante. Então, o mercado financeiro ele se resume a essas duas estratégias: vou virar sócio de algo ou vou pegar dinheiro emprestado. Quando a Legal. gente fala em pegar dinheiro emprestado, a gente está falando de rendas fixas. Então, tudo que a gente chama de renda fixa significa emprestar dinheiro. A gente emprestando A para. gente emprestando. Isso é uma renda fixa. Então, o CDB é um crédito bancário, empresta para banco. Né? Se você quer emprestar para uma empresa, é crédito privado. Debenture, CRI, CRA. Né? E não precisa se assustar com essas siglas de nenhuma forma, porque o que precisa ser entendido é emprestar dinheiro, seja para uma empresa, seja para um banco, ou para o governo. E aí você pode falar assim, poxa, mas por que o governo vai querer meu dinheiro emprestado se eles têm a máquina de imprimir dinheiro? É justamente para enxugar a economia e conseguir conter a inflação. A gente estava conversando dos mecanismos, né? Então, no comportamento das pessoas, elas muitas vezes não entendem que você consegue ser remunerado pela tua disciplina de ter armazenado esse recurso. Cara, que frase boa. Então, quando você começa a entender esses pontos, fica muito mais fácil de você pelo menos ter um sentido para não se livrar do dinheiro de forma imediata. Você talvez ainda tenha um instinto de querer fazer isso, porque dependendo do ambiente das pessoas que você conversa, é complicado você falar assim, olha, tô com 7 milhões aqui investido, tô com 5 milhões. Fala assim, poxa, mas o que você está fazendo? Tá fazendo alguma coisa errada, tá vendendo droga, tá explorando alguém. Tá? A gente tem esse instinto enquanto brasileiro. Isso é menor em outras partes do mundo. Mas ainda existe essa tendência. Isso faz com que muitas vezes a gente não queira armazenar esse recurso. E quando armazena, muitas vezes a gente não se sente confortável para chegar para qualquer pessoa e falar, porque isso pode despertar um sentimento negativo. Né? Isso eu nunca entendi. Eu sempre tive facilidade em falar sobre dinheiro, o quanto dinheiro eu ganho, o quanto, sei lá, quanto que eu tô investindo. Não sei por que as pessoas se sentem assim desconfortáveis. Tanto. Eu acho que depende muito da pessoa que você vai conversar.
sei lá, você tem um amigo teu que tá mal, as coisas não estão dando muito certo. Às vezes é complicado, sei lá, e falar de valores altos com essa pessoa, sabe? Ela pode, de certa forma, não seria inveja uma palavra, mas se sentir diminuída com aquele tipo de situação, sabe? Sim. Então, acho que quando a gente parar de enxergar o dinheiro de uma forma pejorativa e ter isso como tabu, e entender como é que funciona, não só dinheiro, mas os investimentos, inclusive ter propósito, né, do porquê que eu vou guardar dinheiro, né? Seja para passar mais tempo com as pessoas que você gosta, seja para você realmente conseguir fazer um exercício de autoconhecimento. Realmente falar assim, bom, o que que eu quero para minha vida? Como é que eu quero estruturar o meu dia? Quais são as coisas que eu quero fazer? O dinheiro te possibilita fazer tudo isso. É muito difícil você conseguir ser a pessoa que você quer ser de verdade quando você ganha 2, 3, 4 mil reais por mês. Quando você Total. está preocupado em pagar o aluguel para tua família não ser despejada, ou em ter um dinheiro ali para poder comprar o remédio do teu filho, ou em tirar ele de um colégio público e colocar num colégio particular, porque você sabe que isso aumenta as chances dele ser bem sucedido lá na frente. Alguns desses aspectos, quando você começa a ganhar mais, você fala assim, bom, talvez eu não seja uma pessoa tão workaholic, né? Ou talvez é uma pessoa que gosta de balada, de bagunça, de viagem, de carro esportivo. Então, à medida que eu fui ganhando dinheiro, e acredito que seja assim com a maioria das pessoas, pode ter sido com você também, eu comecei a me descobrir, de certa forma. É. Eu falei assim, bom, eu realmente gosto muito dos meus pais. Por mais que na época que eu trabalhava de garçom, eu passasse a única janela do ano que eu poderia ter junto com eles, eu passava trabalhando. Então, sempre fui um cara que gostou de trabalhar também, era extremamente workaholic. Mas hoje, quando eu posso escolher realmente, eu falo assim, bom, tem que ser muito atrativo do ponto de vista financeiro para eu deixar de passar um tempo junto com eles.